Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, uma instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e que está também integrada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje vamos recuar um pouco no tempo, vamos até à Idade Média e vamos para penetrar num universo do imaginário, sendo o imaginário medieval é um imaginário que tem, que tem percorrido os séculos e tem chegado até aos nossos dias sobre diferentes formas. Um dos aspectos que eu gostava de assinalar, para além, enfim, de todo esse imaginário, portanto, nós sabemos das lendas arturianas e, em particular, do papel que essa figura de Sir Gawain desempenha nesse contexto específico. Há um aspecto que eu gostava de assinalar, também sem estar a tomar-vos muito tempo, mas que tem a ver com a questão do inglês que era falado na altura. Portanto, nós não estamos propriamente, este não é o inglês de Oxford, este não é o inglês de Brooklyn, este é um inglês mais remoto, chamado Middle English, o que significa que um medievalista no universo anglo-saxónico tem que ser, desde logo, alguém que conhece esse inglês em particular, com uma pronúncia algo estranha, que nós, eu quase que diria que, sem querer ferir as almas mais suscetíveis, em particular os especialistas, que é o caso da nossa conferencista hoje, mas em termos fónicos, perdemos completamente toda aquela, enfim, todo tipo de dicção, todo tipo de sonoridade, embora às vezes, em certas personagens do Tolkien, haja ali certas ressonâncias. O que, aliás, faz todo sentido, porque estes textos, nomeadamente Sir Gawain and the Green Knight, têm sido traduzidos para inglês, obviamente, para o inglês contemporâneo, e o Tolkien foi exatamente um dos tradutores deste texto. Portanto, para falar deste texto, para falar desta obra, para além do conhecimento de todo um contexto, é necessário um conhecimento desta linguagem, da língua do inglês como era falado naquela altura. O que isto significa, em termos muito concretos, é que não há, obviamente, não abundam no nosso país, nem no EF, nem pelos outros lados, tanto eu quanto eu posso imaginar, professores universitários, académicos, que se tenham dedicado à aprendizagem do Middle English, porque é preciso saber ler Middle English para poder ler o texto no original. E este aspecto que pode ser por demais evidente para quem está mais ou menos familiarizado com este texto, com este universo literário e cultural, importa ser referido, porque ele permite também justificar a presença da nossa oradora de hoje. Portanto, Angélica Varandas, minha colega na Faculdade de Letras, professora de literatura medieval, que sabe Middle English. Portanto, e que é de facto, uns raríssimos casos de medievalista que se move exatamente dentro deste complexo universo linguístico. Ela tem, enfim, já há muito tempo que anda a lecionar dentro deste contexto, quer a nível de graduação, quer a nível de curso de pós-graduação, e tem-se dedicado também à tradução de textos que estão relacionados, direto ou indiretamente relacionados com este universo mítico, e também com o universo literário inglês mais remoto, como é o caso do Beowulf, em cuja tradução ela trabalhou, portanto, e que não sei se já tem novidades relativamente à sua publicação, mas é um texto que está pronto, e esse é um outro aspecto que eu quero salientar, mas gostava também de salientar ainda um outro aspecto que não é de menos importância, e que tem a ver com o facto de a nossa conferencista conseguir, isso que pode parecer um pouco estranho, que é
conseguir seduzir constantemente, todos os anos, um grande número de estudantes para este universo medieval. Um universo que é particularmente remoto e, portanto, reparem, há muitas vezes a tendência para nós nos focarmos só na cultura contemporânea, pensar que os jovens só querem saber, enfim, todas as coisas que tenham a ver eventualmente com a Beyoncé ou com algum romancista, enfim, da cultura popular contemporânea, e esquecemos, inclusivamente, do interesse que os próprios jovens podem manifestar por este universo que é tão distante, com que vive segundo categorias mentais, culturais, completamente diferentes daquelas em que nós nos movemos hoje. E, no entanto, o papel da nossa conferencista tem sido particularmente relevante a este nível, nos últimos anos, porque ela tem, de facto, como eu estava a dizer ainda há pouco, e correndo o risco de me estar a repetir, mas ela tem conseguido fazer exatamente isso, que é trazer para este universo tão distante jovens de 18, 19, 20 anos. O que demonstra que os jovens não estão só interessados em blockbusters, nem em videoclipes, nem, enfim, nem hip-hop, e que o diálogo com as nossas raízes, com as nossas memórias culturais mais distantes, não só se justifica, como inclusivamente se impõe um pouco também para nós nos podermos conhecer melhor enquanto cultura, enquanto identidade, enfim, aquilo que nós somos hoje em dia. Já falei demais, é uma alegria muito grande para mim contar hoje com a presença de Angélica Varandas, e eu passo-lhe a palavra. Angélica, muito obrigado. Eu é que agradeço, Mário, obrigadíssima. Obrigada pelas palavras também agora, estas palavras que me sensibilizaram muito. Agradeço muito o convite. O Mário esqueceu-se de dizer que eu fui aluna dele e que foi um professor que me marcou muito, como ele sabe, e portanto a nossa amizade também já vem desses tempos em que eu era aluna na Faculdade de Letras de Lisboa. Quero obviamente saudar as pessoas que nos estão a acompanhar, quer aqui no Zoom, quer no Facebook. E passo então a falar deste poema que se chama Sir Gawain and the Green Knight. Eu vou fazer uma partilha de ecrã, posso? Porque trouxe-vos um PowerPoint para irem acompanhando aqui um bocadinho o meu raciocínio e para vos mostrar também algumas das iluminuras bonitas deste manuscrito. É um poema arturiano, um poema inglês, anónimo, foi produzido no século XIV, e centra-se numa aventura de Gawain, um dos cavaleiros da Távola Redonda. E o poema sobrevive num único manuscrito, que é este manuscrito que tem este nome, o manuscrito Cotonero A10, e este manuscrito está hoje na Biblioteca Britânica, em Londres. Temos algum registro dele a partir do século XVI, portanto finais do século XVI, mas o que nós sabemos de facto é que ele no século XVII estava na posse deste senhor, o Sr. Robert Cotton, Sir Robert Cotton, um antiquário inglês, membro do Parlamento Britânico, que fundou a mais rica biblioteca de manuscritos medievais em Inglaterra, mas que infelizmente lhe deu um nome fatídico, porque chamou-lhe Ashburnham House. E de facto foi tão fatídico que já depois da morte do Cotton, esta biblioteca ardeu, perderam-se muitos manuscritos. Eu ainda há dias encontrei uma fotografia muito engraçada de uma caixinha com fragmentos mínimos de manuscritos da biblioteca do Cotton. Este manuscrito sobreviveu, o Beowulf sobreviveu, que também lá estava, felizmente, e já agora, só por uma curiosidade, este manuscrito chama-se Cotonero, por Cotton, obviamente por causa do Cotton, e Nero, porque o Cotton tinha uma maneira muito interessante de catalogar os seus manuscritos. Ele punha-os debaixo de bustos de imperadores romanos. E, portanto, ele estava debaixo do busto do Nero, na prateleira A, e era o número 15, daí Cotonero. Desculpem, A10, eu troco sempre com o Beowulf, porque o Beowulf é o A15, embora estivesse debaixo do busto do Vitélio, não estava debaixo do busto do Nero. Muito bem. E relativamente a este manuscrito, ele não tem só Sir Gawain and the Green Knight, ele tem mais 3 poemas, provavelmente produzidos pelo mesmo autor, Pearl, Cleanness e Patience. Estes 3 primeiros são poemas religiosos
e talvez por isso não tenham tido a mesma atenção de Sir Gawain and the Green Knight, que é um poema secular, embora obviamente com conotações religiosas, como veremos. Para além disso, este poema, sobretudo agora centrando-me em Sir Gawain and the Green Knight, como grande parte da literatura medieval inglesa, quase toda, só foi obviamente publicado no século XIX. A primeira edição é a edição que dá nome ao poema, porque ele não tem nome no manuscrito, portanto só se passa a chamar Sir Gawain and the Green Knight a partir de 1839. E, de facto, como disse o professor Mário Avelar, a edição canónica do poema é do Tolkien, precisamente. É do Tolkien e do Gordon, que fizeram esta edição em Middle English, em 1925, e que ainda é hoje a edição que é utilizada por todos os críticos e académicos que pretendem, de alguma forma, estudar o poema. Este manuscrito é de cerca de 1400, sensivelmente, mas os poemas que lá estão são anteriores, são da segunda metade do século XIV. Portanto, este manuscrito será provavelmente uma cópia, é anónimo, como já dissemos aqui, é copiado a uma só mão. E agora, pegando ali também um bocadinho nas palavras do meu querido amigo professor Mário Avelar, ele está de facto escrito num dialeto particular, porque em Inglaterra nesta altura havia vários dialetos em circulação, e aquele que está mais perto de nós, porque foi aquele que deu origem ao inglês moderno, era o dialeto falado aqui na zona, este de Inglaterra, portanto era o East Midlands. E este poema é escrito num dialeto completamente diferente, é escrito no dialeto das West Midlands, que é um dialeto ainda mais difícil, porque é um dialeto ainda com muitas marcas germânicas, é um dialeto conservador, e portanto é muito difícil de facto ler o poema no original. A maioria das pessoas obviamente leu em tradução para inglês moderno e para outras línguas modernas. Este século XIV é um século particular em Inglaterra, e é muito particular porque é considerado por alguns críticos como o século dos grandes autores ingleses. Temos de facto autores importantes a escreverem obras paradigmáticas da tradição medieval inglesa. É o caso de William Langland, que escreveu Piers Plowman, que é uma obra alegórica, pesada. Temos John Gower, portanto todos eles contemporâneos, que é sobretudo conhecido pela Confissão do Amante, embora não tenha sido obviamente a única obra que escreveu. E depois, claro, não podemos deixar de falar aqui do grande Chaucer, que é o autor de proa, que é um dos maiores autores da literatura inglesa tomada na sua globalidade, conhecido sobretudo a partir dos Contos de Cantuária, que é um autor contemporâneo do nosso poeta que escreveu o Gawain and the Green Knight. Mas enquanto que Chaucer é irónico e marcadamente irónico e às vezes consegue ser mordaz, o autor de Sir Gawain and the Green Knight é subtil, é tudo feito de implicações, de implícitos, é quase como se a ironia estivesse quase a romper pelas palavras, mas não chega quase a romper, é de facto um poema belíssimo, e ele consegue misturar de uma forma muito harmoniosa características da literatura anglo-saxónica, com, por exemplo, é reminiscente da poesia heroica e das sagas nórdicas, e como é que ele consegue depois misturar tudo isso com elementos vindos da tradição cristã, com elementos vindos da tradição pagã, nomeadamente da tradição céltica, criando um romance que é muito profundo, que é muito complexo, que é sóbrio e cheio de humor, que é mágico e é humano, que é moral e é lúdico, e para mim, confesso, é uma das grandes joias da literatura medieval inglesa, é este poema Sir Gawain and the Green Knight. Eu não posso, obviamente, aqui em 40 minutos explorar tudo aquilo que o romance tem para nos oferecer, portanto vou apenas fazer aqui uma incursão por aquilo que eu julgo que são os seus aspectos mais relevantes, e vou então começar dizendo que o poema se inicia pelas festividades da quadra natalícia. Portanto, Arthur está com a sua corte em Camelot, recebe a estranha visita de um gigante verde, montado num cavalo verde, que vem propor à corte um jogo sinistro, que consiste basicamente em convidar os cavaleiros da Távola Redonda a cortar-lhe a cabeça, garantindo que passados 12 meses, aquele que tiver a coragem suficiente para aceitar o desafio, sofrerá um golpe semelhante. É claro que ninguém tem coragem para aceitar este desafio. Arthur fica muito incomodado, porque vê que nenhum dos seus cavaleiros
avança para enfrentar o Cavaleiro Verde, tenta sem sucesso cortar a cabeça ao gigante e não consegue, que é uma questão interessante, nós não temos tempo agora de falar aqui, porque é que ele não consegue cortar a cabeça ao gigante, e Gawain oferece para salvar a honra do convento, e é ele que corta a cabeça ao adversário, e o gigante então convida-o a procurar a Capela Verde para, passado um ano, ele ser também decapitado. E portanto Gawain é obrigado a sair de Camelot, é obrigado a sair da corte para iniciar uma demanda em busca de uma capela que ele não sabe onde fica, e tem que percorrer então uma série de espaços, não é? Até chegar a essa capela. E o que eu defendo aqui nesta conversa é que, mais do que convidar o herói a percorrer uma série de lugares exteriores e uma série de lugares abertos, o Cavaleiro Verde vem sobretudo levar o herói a percorrer uma série de espaços fechados e interiores. Na verdade, nós temos aqui uma demanda que não é uma demanda física, é uma demanda claramente interior e espiritual, que se processa em 3 etapas sucessivas, que coincidem com 3 espaços interiores determinantes. Portanto, começamos com Camelot, a corte de Arthur, que é o ponto de partida da viagem. Depois, Gawain, antes de chegar ao seu destino, que é a Capela Verde, encontra um castelo, que é o castelo do Désert, onde ele vai pernoitar e onde é acolhido pelo anfitrião deste castelo, que é o Lord Bertilac, e pela sua esposa, a Lady Bertilac. E, por fim, a Capela Verde, onde ele conhecerá o seu destino. Resta acrescentar que, depois de cumprida a demanda, Gawain regressa a Camelot para contar a sua aventura, para falar com os seus companheiros, para falar ao rei. Mas, apesar de tudo, apesar de ainda haver aqui um outro momento, não é? Que é o momento de regresso a Camelot, nós de facto podemos dizer que temos aqui 3 grandes etapas, porque é nestas 3 etapas que se vão desenrolar os 3 jogos mais importantes do poema. O jogo da decapitação, proposto pelo Cavaleiro Verde, e depois dentro do Castelo do Désert, e este jogo da decapitação obviamente tem o seu desfecho na Capela Verde, não é? E depois no Castelo do Désert, 2 jogos fundamentais, o jogo da troca de presentes, porque o anfitrião do castelo convida Gawain a pernoitar no seu castelo e diz-lhe: eu durante a noite vou à caça, tu ficas no meu castelo a dormir, tudo o que eu conseguir da caça oferecer-te-ei no dia seguinte, e tudo o que conseguires receber durante a noite no meu castelo, por muito estranho que isto possa ser, terás de me oferecer a mim também no dia seguinte. É o jogo da troca de presentes. E enquanto Gawain está a dormir no castelo, ele vai ser seduzido, vai ser tentado pela dona do castelo, pela mulher do seu anfitrião, e é o jogo da sedução. Portanto, temos aqui 3 jogos, não é, que enquadram o poema e que estão relacionados com estas 3 etapas sucessivas. Curiosamente, o manuscrito, o Cotton Nero, possui 4 iluminuras, e as iluminuras são muito toscas, é muito estranho porque são iluminuras do século XIV, portanto deviam ter já uma qualidade e um requinte diferente daquilo que na realidade têm, mas são 4 iluminuras que ilustram precisamente estas 3 etapas e o regresso a Camelot. A primeira mostra o Cavaleiro Verde ainda em Camelot com a cabeça decepada na mão, a falar para Gawain, a dizer-lhe para ele ir procurar a capela. A segunda mostra o quarto do herói, onde ele finge dormir quando a dama do castelo entra de repente por dentro do quarto dele, em trajes menores, enfim, a seduzi-lo, e o poema é muito evidente em relação a isso. E temos então a terceira iluminura com a Capela Verde, e o Cavaleiro Verde junto à capela a convidar Gawain a entrar, e de facto então a última já o regresso a Camelot. E o que eu vos proponho então ao longo destes 40 minutos, que já não são 40 minutos, e eu peço desculpa ao Mário porque eu tenho muito medo de ultrapassar o tempo, é percorrer o texto e as imagens. Portanto, vou-vos mostrar as iluminuras e convidar-vos a percorrermos estas 3 etapas juntamente com o herói, fazendo de conta que nós próprios também somos aqui Gawain. Antes de passar então para estas etapas, para as iluminuras, para o poema, eu queria salientar que a narrativa se inscreve na tradição arturiana. E a corte arturiana, enquanto enquadramento do romance, tem algumas funções essenciais. Eu vou retomar aqui um livro velhinho, mas um livro muito importante, do Paul Zumthor. Ele diz que o enquadramento arturiano dos romances reatualiza a história,
cria uma unidade narrativa e enquadra todos os romances medievais, criando esta unidade global semelhante aos livros da Bíblia. E de facto é isto que acontece em Gawain. Há uma reatualização da história, há uma unidade narrativa e há um enquadramento que remete para todos os romances medievais que vão ser interpelados pelo próprio poeta, e eu espero ter um bocadinho de tempo a falar sobre isto. Portanto, tal como o romance medieval arturiano, o que nós temos aqui é um poema que se centra nas aventuras de um herói que ultrapassa sozinho uma série de aventuras, mas cuja vitória não é meramente pessoal. Portanto, apesar da corte não tomar parte na aventura, é por essas aventuras que o cavaleiro se reintegra no espaço social e contribui para o restaurar da ordem inicial, porque há aqui claramente uma ordem que é perturbada com o Cavaleiro Verde a entrar dentro do castelo. Os outros dois elementos que eu queria aqui salientar também, ainda relacionando-os com a tradição arturiana, dizem respeito ao facto de o poema se iniciar por uma descrição de Camelot, portanto de uma corte, na qual devem existir uma série de modelos de comportamento ideais. E esses modelos de comportamento ideais têm o nome de cortesia, portanto a cortesia seria um modelo de comportamento que as cortes deveriam seguir, com um código de valores como o cavalheirismo, a benevolência, a amabilidade. A partir do século XII, a cortesia passa a integrar um elemento que não estava incluído nela de início, que é o amor. De facto, sobretudo com o surgimento do romance de cavalaria e com a poesia lírica a partir do século XII, e no caso de Inglaterra, centrados na corte de Henrique II e de Leonor da Aquitânia, nós temos o aparecimento de uma nova linguagem amorosa relacionada com o amor, que passa a fazer parte das qualidades da cortesia, que é o amor cortês. Este amor cortês dá lugar, como eu disse, a uma nova linguagem amorosa, vai ser o grande motivo, o motivo recorrente, sobretudo do romance francês, e é um amor paradoxal, porque é um amor que deve ser adúltero, extraconjugal, furtivo, mas ao mesmo tempo casto. E é esta associação entre cortesia e o amor cortês que o poema explora de uma forma brilhante e que vai desconstruir. E, portanto, este para mim é o tema central de Sir Gawain and the Green Knight, e na impossibilidade de falar de outros, é neste que eu me vou centrar também ao longo desta apresentação. Então, vamos começar, e vamos começar pela primeira iluminura, que mostra Arthur em Camelot, na mesa redonda, na tábua redonda, com a rainha que está aqui, a Guinevere, com os seus cavaleiros. Gawain já decapitou o Cavaleiro Verde, que está aqui com a cabeça na mão a escorrer sangue, e neste início deste poema, o Cavaleiro Verde, quando entra em Camelot, vem de facto questionar uma série de valores, vem questionar a coragem dos cavaleiros da Tábua Redonda. Então, se são tão famosos, toda a gente ouviu falar das suas proezas valorosas, então que me venham decapitar, venham mostrar aquilo que valem. Portanto, vem de facto desafiar e questionar a fama de Camelot, mas também a fama do rei e a identidade do rei Arthur. Ao mesmo tempo questiona a natureza de Gawain e a sua identidade, e esta é uma questão a que eu vou voltar mais daqui a bocadinho, e também vem questionar a própria natureza da cavalaria enquanto instituição, e eu no final da apresentação vou voltar a estas questões. E de facto, com estas palavras, e eu vou aqui olhar para o inglês moderno, portanto este é o inglês West Midland, deste lado, Gawain diz: then Gawain at Guinevere's side bowed and spoke his design, before all king, confide this fight to me, may it be mine. E portanto, quando Gawain aceita decapitar o Cavaleiro Verde, ele passa a incorporar a ideologia de Camelot, ele é o representante da corte, é o representante de Arthur. E logo a seguir, então, temos a viagem. Gawain prepara-se para a viagem, e prepara-se para a viagem com estas palavras que são muito curiosas. Whether fate be foul or fair, why falter I or fear? What should men do but dare? Ele está a preparar-se para uma viagem em busca de uma capela que ele não sabe onde fica. Portanto, ele nem sequer sabe qual é a direção que vai tomar para encontrar esta capela, tentando responder ao desafio de uma figura que ele não sabe quem é, que nunca viu. E neste sentido, quando ele diz que
vai iniciar uma demanda colocando-se à mercê do destino, portanto deste fate, deste destino, seja ele positivo ou negativo, ele está a assumir-se como representante de toda a humanidade. Gawain assume aqui o estatuto de everyman, e neste sentido ele está a recuperar claramente uma tradição anglo-saxónica, nomeadamente das elegias, porque nas elegias anglo-saxónicas o que temos, em termos muito gerais, são narradores que são vagueantes, são caminhantes, são homens isolados, perdidos, exilados no mundo, que encetam viagens à mercê do destino, à espera que algo aconteça que eles não sabem o que é. E, portanto, também são estes everymen, que são, na realidade, homo viator, não é? Que é também um motivo característico da literatura medieval. E, portanto, Gawain está aqui a encetar esta viagem, que também é uma espécie de peregrinatio, porque quando nós pensamos, por exemplo, na literatura irlandesa, e Gawain and the Green Knight é um poema particular também, porque recupera muito da tradição anglo-saxónica, mas ao mesmo tempo muito da tradição céltica, e já vamos ver porquê. Na tradição irlandesa, era comum que os monges, sobretudo, se colocassem em barcos e os barcos iam levá-los à deriva, e onde o barco atracasse seria o lugar que Deus tinha escolhido, não é? Para eles irem pregar a sua fé. Aqui é um bocadinho a mesma coisa. Gawain inicia uma viagem à deriva, à mercê da vontade de Deus, e onde Deus o colocar será o local da Capela Verde, onde ele irá decapitar o cavaleiro. Portanto, ele é um peregrino, é um everyman, ele não tem medo do destino. Reparem, ele diz gay of cheer, portanto ele está cheio de ânimo para começar esta viagem, e a ausência de indicações concretas sobre o local da Capela Verde acentua o facto desta viagem ser uma viagem de regeneração. É uma viagem mítica, que se passa numa dimensão mítica. É uma viagem de demanda interior, de aperfeiçoamento espiritual e moral, e é por isso que ela começa a 1 de novembro. 1 de novembro era a data em que os celtas comemoravam o Samhain. O Samhain marcava o início do inverno, marcava o início da metade negra do ano, e este dia era um dia muito particular para os celtas, porque era o dia em que o véu que separa o mundo dos vivos do outro mundo, e o outro mundo não é o mundo dos mortos, é o outro mundo, é o mundo do sobrenatural, esse véu se rompia, e o natural e o sobrenatural andavam de mãos dadas, entravam em diálogo, e portanto Gawain começa esta aventura precisamente neste dia, é um dia que vai eventualmente levar Gawain depois à Capela Verde. Portanto, temos aqui então toda uma recuperação de heranças que se iniciam logo no início do poema, ou que se iniciam, desculpem, logo no começo do poema. Gawain, quando parte, assume-se como um cavaleiro perfeito. Ele é o cavaleiro da cortesia, claramente, mas assume-se como perfeito. Eu pus ali um ponto de interrogação, porque vamos ver que isto não é bem assim. E, na verdade, ele é o cavaleiro que integra as qualidades da cortesia, é o cavaleiro de Maria, que é, digamos, aquela que o ajuda ao longo da viagem, e no poema Cristo e Maria são entendidos como os paradigmas perfeitos da conduta do homem. Cristo é o símbolo da cortesia divina e Maria é a rainha da cortesia. E por esta razão, quando ele parte na sua viagem, o que ele leva consigo é um escudo, e esse escudo, como todos os escudos, tem duas faces. Na face de fora há um pentagrama e na face de dentro tem uma imagem da Virgem. Este pentagrama é um pentagrama muito curioso, porque o poeta lhe chama nó interminável, The Endless Knot, é a maneira como o poema é descrito, é a maneira como o pentagrama é descrito no poema. E é um nó interminável porque, de facto, nós podemos desenhar um pentagrama sem tirar, não é, a nossa caneta do papel. Portanto, temos 5 pontas e o número 5 representa, de facto, é o número do homem, representa a perfeição humana e a incorruptibilidade do homem. São 5 pontas que representam as 5 virtudes de Gawain, que são a franqueza, o companheirismo, a cortesia, a pureza e a compaixão. E reparem que em nenhuma destas virtudes está a palavra amor. Portanto, temos a cortesia enquanto uma realidade que se afasta
da questão amorosa e do amor. O amor não faz parte destas virtudes. E, portanto, temos aqui um pentagrama que é um nó interminável, que é um nó fechado, e, sendo um nó fechado, representa também, ou vai assumir também, mais tarde no poema, uma oposição com outro elemento, com uma outra imagem que vai surgir, que é a cinta da Dama do Castelo. Enquanto que o pentagrama é o nó fechado, a cinta é o nó aberto. E são, de facto, dois símbolos que vão entrar em oposição. E este pentagrama na face de fora do escudo de Gawain é o símbolo também da vertente social da cortesia. Portanto, socialmente, um verdadeiro cavaleiro cortês deve ser franco, companheiro, deve ser puro, deve mostrar compaixão. Portanto, temos aqui toda a dimensão social da cortesia. Do lado de dentro, a Virgem Maria representa a face moral, espiritual, sagrada, religiosa da cortesia. E daí que Maria seja descrita também sempre como a rainha da cortesia. Portanto, o escudo é uma forma de reunir a vertente social e a vertente moral da cortesia. E Gawain é exatamente o arauto da cortesia, entendida nestas duas dimensões. E é curioso que a Virgem esteja do lado de dentro, não é? Do lado mais íntimo, mais perto do coração. E então Gawain vai iniciar esta viagem, munido do seu escudo, e esta viagem é uma viagem muito interessante. Reparem, ele vai fazê-la sozinho, tal como os narradores da poesia elegíaca, e depois aquelas aventuras que nos romances tradicionais arturianos ocupariam páginas e páginas e páginas e capítulos que nunca mais acabavam, são aqui reduzidos a 4 versos. He had death struggles with dragons. Ainda por cima com dragões, é que nem sequer é um dragão, são muitos. Beowulf, coitado, morreu a matar um dragão. Este luta com muitos e nem sabemos como, porque isso não interessa. Did battles with wolves, warred with wild men who dwelt among the crags, battled with bulls and bears and boars at other times, and ogres that panted after him on the high fells. O que o poeta está aqui a dizer é que já ninguém tem paciência para isto. Não é? Reparem, o que diz antes é so many marvels did the man meet in the mountains, it would be too tedious to tell a tenth of them. Tutor, não é? Portanto, isto já era entediante. Estas aventuras são sempre as mesmas, os romances contam sempre a mesma coisa, já está toda a gente farta disto. E, portanto, há aqui uma grande crítica às convenções e estereótipos romanescos por parte deste poeta, que reduz aquilo que seriam as proezas heroicas de grande coragem física de Gawain para dizer que afinal não é isto que é importante, porque o que é importante mais uma vez não são as questões físicas, não são as questões exteriores, são as questões interiores, porque o pior de tudo foi o inverno. Isto foi pior que os dragões, isto foi pior que os touros e que os ogres. E o inverno é obviamente a estação da esterilidade, não é? Lembremos-nos do T.S. Eliot e do Wasteland, que também vai recuperar toda a tradição arturiana. É a estação da morte e é a estação que urge regenerar com a vinda da primavera. Portanto, Gawain começa esta viagem no inverno, esta viagem de regeneração, na tentativa de ultrapassar este momento invernoso e chegar a um momento mais espiritual, mais fértil, que lhe permita até compreender quem ele próprio é. E de facto, quando o poema se centra no ciclo das estações, está a recuperar toda esta temática da tradição céltica, como vos disse. E mais uma vez aqui temos a recuperação também da tradição elegíaca, porque estes navegantes, estes caminhantes que viajam sós nos poemas elegíacos anglo-saxónicos, são aqueles que viajam sós em viagens inóspitas marcadas pelo inverno, à mercê do frio, à mercê da geada, que é o que se passa aqui. Portanto, é este homem que representa todos nós, que inicia uma viagem pela vida, à mercê de um destino que ele não sabe qual é, mas esperando encontrar nele alguma regeneração, esperando encontrar nesta viagem alguma regeneração. Portanto, mais do que aqui apontar para a proeza guerreira de Gawain, o que é importante aqui são as qualidades interiores do herói que lhe permitem ultrapassar este inverno. E então, eu trouxe-vos aqui uma citação
que vem ao encontro disto que acabei de vos dizer. The action of the poem moves from culture to nature, from court to forest, and conversely from the outer courtly Gawain to the impulsive inner man. Portanto, é este homem interior que nós vamos encontrar depois já modificado, digamos assim, no final da narrativa. Segunda etapa é esta etapa maravilhosa da chegada ao Castelo do Désert, que obviamente é a Virgem que o encaminha nesta direção deste castelo. Gawain é acolhido por um indivíduo que lhe diz que se chama Bertilac, por uma senhora que diz que é a Lady Bertilac, e este espaço é o espaço onde vão decorrer então os dois jogos, estes mais dois jogos no poema, e é um espaço com obstáculos muito mais perigosos do que os dragões e os touros e os ogres que ele foi encontrando ao longo da sua viagem, porque é precisamente aqui que as suas qualidades morais vão ser postas à prova. E um dos perigos advindos do castelo é precisamente o facto dos seus habitantes incluírem o amor nas qualidades da cortesia, que é algo que Gawain rejeita a todo momento. E Gawain fica, como vos disse, 3 dias no Castelo do Désert, e nesses 3 dias, enquanto o seu anfitrião vai à caça, a dama insinua-se no seu quarto. Ele por vezes finge dormir, como veem aqui, está nu dentro do seu quarto, e reparem como o poema de facto se centra nestes espaços fechados e não nos espaços abertos. Portanto, o espaço aberto, que é a natureza, as aventuras fora da natureza são resumidas a 4 versos, e depois aqui temos então, finalmente, o quarto que é o espaço mais fechado, mais íntimo, onde nós estamos mais vulneráveis, e é neste momento de grande vulnerabilidade de Gawain que aparece o jogo da tentação, que é o jogo central do poema. E é o jogo central do poema não só em termos temáticos, mas também estruturais. É precisamente o jogo que está no meio do texto. A dama é o predador, ele é a presa, e em causa está, obviamente, a salvação da sua alma. E aqui, eu juro que não combinei nada disto com o professor Mário Avelar, mas aqui Tolkien diz-nos: the temptation was to this poet the raison d'être of his poem. All else was to him scenery, background, or else machinery, a device for getting Sir Gawain into the situation which he wished to study. Este é o grande jogo, este é o centro do poema. A Dama do Désert não tem nome no poema. Ela não é uma figura conhecida da tradição arturiana. Ela é uma mulher, e logo aí representa os perigos que todas as mulheres causam aos homens, e o poema tem uma dimensão misógina. Estamos na Idade Média, estamos no século XIV. Gawain fica tão zangado com aquilo que lhe acontece que acaba por ter um discurso profundamente misógino. Mas mais importante do que ser mulher, ela é uma mulher casada, não é? E portanto o que ela está a fazer é a tentar convidar Gawain para entrar num jogo que é o jogo do amor cortês, que é um jogo adulto. E está aqui a instaurar um conflito de honra entre a amizade entre homens. E portanto o que ela vem fazer a todo momento é questionar a cortesia de Gawain e seduzi-lo de uma forma muito clara, muito objetiva. E então nestas 3 noites o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar uma linguagem convidativa ao ato amoroso, ela sempre a tentar puxá-lo para as questões do amor cortês e ele a tentar explicar-lhe que o amor cortês não está na cortesia. Ele é um cavaleiro cortês, mas não é um amante cortês. Ela finge que não percebe, obviamente, e vai fazer algo também muito interessante. Ela vai subverter as próprias convenções retóricas e linguísticas, quer da cortesia, quer do amor cortês. Porque no amor cortês é o homem que serve, no amor cortês é a dama que está numa posição superior, e aqui não, aqui é ela que quer servir, aqui é ela que o quer colocar numa posição superior. Portanto, o poeta brinca connosco porque não só subverte a articulação entre a cortesia e o amor cortês, mas subverte também as próprias convenções do amor cortês e subverte também os próprios papéis genéricos. Ela está a tomar uma série de liberdades que uma mulher não pode tomar, sobretudo uma mulher da posição social dela. E, portanto, a alma de Gawain está mesmo em perigo neste momento. E ele tenta reinstaurar a ordem, mas sem grande sucesso. Eu não vos trago muitos exemplos, mas só para verem como isto é tão claro.
ela diz-lhe, "For I know well, my knight, that your name is Sir Gawain." E é muito curioso porque o que ela faz é, ela apela aos romances de cavalaria que ela leu, os romances franceses, onde ele é um amante cortês. Ou seja, o poeta está aqui também mais uma vez a brincar connosco, no sentido em que está a dizer que Gawain é uma personagem de ficção, de romances arturianos que foram lidos pelas próprias personagens. Portanto, temos aqui uma dimensão metaliterária dentro do poema. E depois, reparem, ela diz algo que é, enfim, que é muito atual, não é? E que se calhar já não nos faz corar, mas provavelmente faria corar, enfim, se calhar os nossos avós. "My young body is yours, do with it what you will. My strong necessities force me to be your servant still." Gawain tenta a todo momento restaurar a ordem e diz, eu não sou esse herói dos romances, eu não sou esse herói que tu leste, eu sou outro herói. E, portanto, isto vai acontecer ao longo de 3 noites. Na segunda noite continua esta inversão, esta subversão, Gawain não se revê naquilo que ela está a fazer e, enfim, o problema é de facto a terceira noite. E a terceira noite, claro que é importante, e há aqui outra coisa curiosa já agora que eu me esqueci de dizer, que é a simbólica dos números no poema. O número 3 e o número 5 são constantemente repetidos e a simbólica das cores também vão ser muito importantes. O cavaleiro é verde, mas depois há uma série de outras cores e a simbólica das cores também é interessante. Mas estava eu a dizer então que nesta terceira noite Gawain quase cai em tentação. Ele está quase a cometer um pecado carnal, Maria intervém a favor de Gawain, mas ele tem um momento de fraqueza, apesar de não cair na tentação carnal, tem de facto um momento de fraqueza. Ele aceita uma cinta que ela lhe dá. Eu andei à procura de iluminuras que fossem da mesma época do poema, que nos mostrassem o que é uma cinta. E uma cinta, e por acaso encontrei uma que é verde e tudo, é esta faixa que era colocada por baixo do peito das senhoras, portanto é de facto aqui um objeto erotizado, e ela oferece-lhe a cinta que ele aceita. Não devia aceitar, porque ao aceitar a cinta ele está a entrar no jogo amoroso cortês, mas mais do que isso, ele omite a cinta ao seu anfitrião. E quando ele chega no outro dia todo contente com a caça e lhe oferece a caça, ele não lhe oferece a cinta e, portanto, quebra o jogo da troca de presentes. E esta é a grande falha de Gawain. E reparem, enquanto que o pentagrama, como eu vos disse, é o nó fechado, a cinta é o nó aberto, que se desata e se ata. Enquanto que o pentagrama representa a cortesia, a cinta representa o amor cortês. E representa também esta subversão dos códigos fixos da identidade e da ideologia, simbolizados de facto pelo pentagrama. E simboliza também, na minha opinião, a própria estrutura do romance, porque o romance tem uma estrutura circular, mas ao mesmo tempo aberta. A estrutura do romance é uma série de jogos dentro de jogos, e portanto a cinta também simboliza essa própria estrutura aberta que o romance tem. E é o laço amoroso que é símbolo da culpa de Gawain, símbolo do pecado de Gawain. Gawain devia ter-se colocado humildemente sob a proteção da Virgem e sob a proteção de Deus, tal como tinha feito até aqui, mas não o fez. E aceita a cinta não por luxúria, não por orgulho ou por egoísmo, mas por uma coisa muito humana, porque tem medo de morrer. Porque ela, quando lhe oferece a cinta, diz-lhe, tu vais para a Capela Verde, vais ser decapitado, mas se usares isto junto do teu corpo, não te cortarão a cabeça. E, portanto, é por temer a morte que Gawain aceita este objeto. Portanto, reparem que mais uma vez ele se coloca aqui ao nível de every man. Portanto, ele é um homem e por ser um homem teme a morte. O que é interessante também é que ela tenta desconstruir várias vezes a identidade do herói, portanto apela sempre a uma reputação na qual ele não se revê e ao mesmo tempo está sempre a colocar uma série de conflitos ou a instaurar uma série de conflitos no poema. A lealdade ao anfitrião ou a lealdade a ela própria, o conflito entre o amor e a amizade, o conflito entre a consciência pessoal de Gawain e a honra coletiva de Camelot e, obviamente, o conflito entre a cortesia e o amor cortês.
e ao mesmo tempo ela está a questionar a sua identidade. Na verdade, nós não sabemos nunca a que Gawain é que ela se refere e quem é que ele na realidade quer ser. Ele é o sobrinho de Arthur? Ele é o representante da corte de Camelot? Ele é o herói dos romances franceses que ela leu? Ele é um amante cortês? Ele é o cavaleiro da cortesia? Todas estas questões são levantadas por esta dama que, curiosamente, não tem nome no poema. E essa é outra questão interessante no poema, é que as personagens que mais levantam o problema da identidade são aquelas que não têm nome. É o caso dela, que não tem nome, não sabemos o nome dela, sabemos apenas que ela é a esposa do Bertilac, não sabemos quem é o Cavaleiro Verde, quem urdiu toda esta trama, que foi Morgan Le Fay, só vimos a saber isso no final do poema, ao contrário de Gawain, que está constantemente ao longo do poema sempre a dizer o seu nome. Eu sou Gawain, eu sou Gawain. Portanto, sempre que alguém quer perguntar qual é a sua identidade, ele revela e é a personagem cuja identidade mais é questionada, porque este poema convida-o exatamente a repensar, a que ele se repense sobre quem ele na realidade é. A última etapa é a Capela Verde, e aqui temos novamente outro momento em que o poeta acaba por contrariar as nossas expectativas, porque quando pensamos numa Capela Verde pensamos num edifício, não é? E a Capela Verde não é um edifício, portanto a Capela Verde é uma gruta. Esta imagem é que se vê pior, é uma gruta no fundo de uma ravina. Portanto, é mais um elemento fechado, mais um sítio fechado, portanto, neste caso, nas entranhas da Terra, é uma entrada para outro mundo e, mais uma vez, estamos num espaço sobrenatural de regeneração espiritual. É outro espaço fechado, é outra piscadela de olho à tradição céltica, e tem aí a descrição, portanto, desta gruta, desta caverna, onde Gawain entra, e entra para se descobrir diferente. Ele aí, dentro dessa caverna, vai se descobrir imperfeito. Ele tinha começado a viagem como o cavaleiro perfeito e vai descobrir-se imperfeito, porque esta viagem vai fazer com que ele se descubra a si próprio enquanto ser humano, e na realidade é isto que o poema nos diz a todo momento. Gawain pode ser visto como um cavaleiro individual, mas como uma representação de todos nós, e todos nós, enquanto seres humanos, somos imperfeitos, e é por isso que nós temos medo de morrer. E, mais uma vez, nesse sentido, este poema interpela a tradição anglo-saxónica, em que estes homens que andam a vaguear sozinhos andam à procura de uma explicação para a existência, andam a tentar compreender porque é que a vida é efêmera e o que é que está para além da morte, que é o que acontece aqui. Gawain não vai ser decapitado, mas vai ficar com uma ferida no pescoço. E o pescoço é aquilo que liga o dorso à cabeça, é um local intermédio também do corpo humano. Curiosamente é também no pescoço que Beowulf vai ser atacado pelo dragão, e esta ferida é a ferida que não vai sarar, é a ferida, a marca, a mancha. Gawain vai ficar marcado para sempre com aquela cicatriz que é a prova da sua falha moral. E portanto, se ele era o representante de uma corte perfeita e se era um cavaleiro perfeito, ele na Capela Verde vai perceber que nem ele é perfeito, nem a corte é perfeita. E neste sentido, então, temos o regresso a Camelot. E o regresso a Camelot é o desfecho em que tudo isto se configura. A partir daqui temos a revelação de todos ou a explicação de todos estes elementos soltos que nós fomos encontrando ao longo do poema. Então vamos ver. Reparem que quando o Cavaleiro Verde entra em Camelot, como eu disse, ele vem, e queria então aqui recuperar aquilo que disse no início, ele vem questionar a fama de Camelot, a identidade de Arthur. Ninguém tem coragem, são os Cavaleiros da Távola Redonda, mas ninguém tem coragem de aceitar esse desafio. Para além disso, Gawain, depois de sofrer a ferida no pescoço, vai usar a cinta como um símbolo da sua vergonha, como um sinal da sua falha moral e da sua falha espiritual. Mas a corte não percebe isto. E o que é que a corte faz quando olha para a cinta? Eles riem. Eles não percebem que há aqui uma falha moral. E vão elevar
a cinta a um símbolo de honra. Portanto, a partir daí todos os cavaleiros devem usar, em memória de Gawain, uma faixa verde. Então o que é que o poeta nos está a dizer aqui? Está-nos a dizer que há aqui uma série de transformações. A nível individual, Gawain é o último defensor da vertente moral, social e religiosa da cortesia, enquanto distinta do fenómeno do amor cortês. No fundo, o amor cortês é que vai estragar isto tudo, não é? A partir do momento em que o amor cortês entra no paradigma e passa a fazer parte dos romances de cavalaria, o amor cortês é o grande responsável pela dissolução de valores, que são valores de uma cavalaria que se devia querer perfeita, mas acaba por se deixar entreter em jogos amorosos e a deixar de lado aquilo que era verdadeiramente importante. E, portanto, digamos que sobre o poema, embora essa imagem não seja nunca explícita, sobre o poema paira sempre o exemplo de Lancelot e Guinevere, não é? Que foram os responsáveis pela dissolução dos grandes valores de Camelot e foram os responsáveis, obviamente, pela desintegração da corte de Arthur. Portanto, Gawain é o último defensor desta vertente moral e social. Todos os outros estão entretidos em jogos de amor, menos ele. Depois, o poema também nos dá a espessura psicológica da personagem, criando pontos de vista diferentes. Gawain pensava ser um antes da aventura e depois da aventura percebe que afinal é diferente. Para além disso, ele tem um ponto de vista diferente como cavaleiro e um ponto de vista diferente como ser humano. E este desdobramento de pontos de vista é também muito interessante num poema do século XIV. Depois temos o seu percurso interior de aperfeiçoamento e aprendizagem, em que ele se descobre um herói imperfeito, como todos nós. E reparem, só agora também por uma curiosidade, e só estou a dizer isto por causa também mais uma vez das palavras que o professor Mário Velar disse no início, este herói imperfeito que tem uma ferida que nunca mais vai sarar, é o herói que dá origem à figura de Frodo no Senhor dos Anéis. Frodo é construído com base na figura de Gawain. É o herói que faz uma demanda enorme, que percorre toda a Terra-média por Mordor com o Sam e chega àquele momento em que tem que destruir o anel e não é capaz. E é um herói que carrega uma ferida tão mortal que é impossível para ele continuar a viver na Terra-média e parte com Gandalf e os elfos para os Portos Cinzentos. Já não há lugar para ele neste mundo. Também já não há lugar para Gawain neste mundo, porque ele é o último defensor de valores que estão em dissolução. E, na verdade, a nível coletivo, o que é que este autor nos está a dizer é que os valores verdadeiramente importantes da cavalaria já não fazem sentido no século XIV. A cavalaria é uma instituição em desintegração, que está entretida em jogos mundanos, como o amor cortês, por exemplo, e ele tem aqui então uma exposição muito grande, uma crítica muito grande aos códigos conceptuais da corte arturiana. Ao mesmo tempo que ele está a fazer isto a nível individual e a nível coletivo, ele também está a fazer algo que é extremamente importante. Ele não está só a dar o herói mais humano da literatura medieval inglesa, ele está também a escrever numa época que é uma época profundamente marcada por uma guerra que foi terrível, que foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, foi uma guerra que foi iniciada por Eduardo III, embora os conflitos com a França já enfim, viessem de muito antes, e há um momento muito paradigmático em que os franceses e os ingleses acabam de facto por virar costas uns aos outros, que é com a perda da Normandia em 1204 pelo rei João, mas nós temos que nos lembrar que os normandos invadiram a Inglaterra em 1066 e, portanto, durante 200 anos, até ao século XIII, a Inglaterra foi dominada por França a nível social, político, religioso e linguístico. E o que nós temos aqui é um autor que está a escrever numa altura em que a Inglaterra quer afastar-se de França, a Inglaterra quer mostrar a França que é uma nação com uma identidade própria, com uma cultura própria e com uma cultura que não tem nada a ver com França. A sua cultura vem daqueles que estiveram em Inglaterra antes da chegada dos normandos, que foram os celtas e os anglo-saxões. E, portanto, o que o poema está a fazer é, de uma forma talvez não muito evidente, porque, como eu estava a dizer, é um poema cheio de subtilezas, é a excluir tudo aquilo que é do domínio francês. Nós não temos demanda do Santo Graal, portanto não temos os temas dominantes do romance francês, não temos amor cortês, não temos locais franceses, não temos heróis franceses.
depois das pessoas estarem habituadas durante, enfim, mais de 100 anos ao Lancelot, ao Galahad, eles estão ausentes desta narrativa. Vai parodiar motivos franceses já estereotipados, como aquelas aventuras sem fim de que eu vos falei há pouco. Portanto, acaba por, enfim, criticar, contestar as convenções romanescas numa altura em que o próprio romance já estava a dar sinais de algum cansaço também. E Chaucer também faz isto. Chaucer faz exatamente a mesma coisa. Chaucer é um grande crítico do amor cortês, é um grande crítico das convenções romanescas. Nos Canterbury Tales, o único conto que Chaucer atribui a si próprio é o conto pior da narrativa, que é um romance. É o único conto, aliás há um outro, mas ele quando começa a contar aquela história os outros peregrinos dizem cala-te, já não podemos ouvir falar disso. Portanto, é de facto, já não havia paciência para este tipo de romance e há aqui uma crítica muito profunda a essas convenções. E também o poeta acaba por se afastar da tradição francesa, por optar por personagens que vêm do passado britânico, como Arthur, como Gawain. O seu passado, aliás, até vem do mundo celta, mas também não temos tempo para falar sobre isso. Vai recuperar elementos e motivos de origem céltica e anglo-saxónica que vêm de um passado prévio à invasão normanda e vai recuperar a métrica aliterativa, vai recuperar a rima aliterativa que era característica da tradição anglo-saxónica. Portanto, todos os romances, todos os poemas anglo-saxónicos, inclusivamente Beowulf, estão escritos nesta rima aliterativa, e Gawain, Sir Gawain and the Green Knight, insere-se por isso num movimento a que os críticos têm chamado revivalismo literativo, que está precisamente também associado a esta região das West Midlands, de onde o poema provém e de onde provém também o Piers de Plowman, que também está escrito em rima literativa. E depois há uma coisa muito curiosa, é a forma como ele vai selecionar vocabulário de origem inglesa em detrimento de palavras francesas. Eu fiz um estudo sobre a palavra cortesia. A palavra cortesia, que é hand em inglês e courtoisie em francês. Ele utiliza as duas, mas utiliza as duas em contextos completamente diferentes. E é muito curioso ver em que contexto é que ele usa uma e em que contexto é que ele usa outra. E depois vai retomar esta tradição antiga associada a Gawain. Gawain, na tradição celta, era o cavaleiro da conciliação, era o cavaleiro perfeito, aquele que fazia as pessoas entenderem-se umas com as outras, e a tradição francesa vai transformar Gawain numa figura vil, num traidor. Ele mata os amigos, ele mata os companheiros, ele é a figura das figuras mais horríveis da Távola Redonda, e este autor demarca-se dessa tradição francesa relacionada com Gawain e vai recuperar o Gawain perfeito da tradição celta e, mais uma vez, recusando toda a tradição francesa. E, portanto, vai criticar, então, as estruturas conceituais e formais do romance francês, vai subverter estereótipos, faz o desdobramento dos pontos de vista, não tanto como de Chaucer, porque Chaucer aí é muito mais genial, confesso, mas também há aqui o desdobramento destes pontos de vista e, sobretudo, esta ideia das personagens se assumirem elas próprias como personagens de ficção e do autor, por intermédio delas, pensar na sua própria arte como uma arte ficcional, como um construtor de ficções. Portanto, o autor que pensa na forma como se deve criar uma obra de arte, como se deve criar uma obra literária, de que maneira é que a obra literária apela aos leitores, sendo ao mesmo tempo moral e lúdica, ao mesmo tempo ensinando e ao mesmo tempo entretendo, o que Chaucer também faz, porque estão os dois a escrever na mesma altura. Portanto, o que temos são autores literários medievais que estão a criar uma nova consciência literária por parte... portanto, uma nova consciência literária mostrando como é que o autor se pensa a si próprio e pensa a obra de arte numa poética que antecipa largamente aquilo que virá a ser o romance moderno, com as suas estratégias metaliterárias, dialógicas, polifónicas, para utilizar aqui também alguns termos de Bakhtin, o desdobramento dos pontos de vista e a ficcionalidade da obra de arte. Tudo isso nós podemos encontrar aqui. Eu não sei, eu devo estar no limite, Mário, devo estar, não estou? Estou. Posso só mais duas coisas, só para dizer que este poema deu origem a um ciclo de poemas ingleses, todos eles escritos a partir do século XIV, princípios do século XV, que é o ciclo gawainiano inglês.
e são uma série de poemas em que Gawain não é o Gawain da tradição francesa, é o Gawain da tradição inglesa. E de facto há autores que dizem que só em Inglaterra é que Gawain é o cavaleiro perfeito e foi sempre apresentado como o cavaleiro perfeito. E por fim, convidar-vos a ver este filme, que confesso não foi um filme que eu tenha gostado particularmente, porque desvirtua praticamente tudo aquilo que eu tive a dizer até agora. É um filme de 2021 chamado The Green Knight, baseado neste poema, mas é muito curioso, não é? Muito curioso vermos como é que estes textos que foram escritos no século XIV continuam a falar connosco e continuam a ser utilizados por autores contemporâneos para discorrer sobre o nosso próprio presente, que é isso que faz aqui o David Lowery com este filme de Green Knight. Obrigada, peço desculpa se passei o tempo, Mário, peço muita desculpa e obrigada a todos. Obrigada. Muito obrigado, Angélica. Há aqui, de facto, um grande número de questões que você coloca. Nós temos pessoas a assistir, se pretenderem intervir, colocar questões, podem fazê-lo mesmo de viva voz. É só uma questão de assinalarem que pretendem intervir e nós podemos transmitir-vos, portanto, permitir o acesso a nível do som, portanto, a Angélica está neste momento a descompartilhar a imagem, exatamente. E já agora, portanto, a Paula Horta pretende intervir e eu, se a Paula aguarde só um segundo, porque eu vou... Neste momento a Paula pode falar mesmo, porque nós já estamos a ouvi-la. Olá, Paula. Olá, Angélica. É sempre um privilégio muito grande ouvir-te. Obrigada. E eu não conseguia deixar de estabelecer um paralelismo entre o contexto deste poema e o contexto atual em que vivemos. E quando falaste no momento invernoso que Gawain atravessa e nas viagens inóspitas marcadas pelo inverno, metaforicamente leva-me para este momento que a Europa vive, e não só a Europa, o mundo todo. E quando falavas das qualidades morais do herói, na franqueza, o companheirismo, a cortesia, a pureza, a compaixão, também não consegui deixar de pensar que espero que este inverno que estamos a atravessar agora, que também apareçam heróis com estas qualidades morais. E quando terminaste dizendo que este poema de facto interpela-nos e que continua a falar connosco hoje, não podia ser mais verdade, de facto. E agradeço-te muito por estes 45 minutos deliciosos que muito me preencheram. Oh, Paula, muito obrigada. Na verdade, o poema, eu não disse isso tudo, não é? Mas o poema é escrito no século XIV e o século XIV é um século dramático. O século XIV é considerado pelos críticos o século calamitoso. Porque a seguir ao século XIII, que foi um século de explosão, de florescimento, foi um século extraordinário, o século XIV traz a Guerra dos 100 Anos, traz a Peste Negra, traz o Grande Cisma do Ocidente, portanto traz os 4 Cavaleiros do Apocalipse, não é? Traz a guerra, a fome, a guerra e falta-me sempre esqueço-me sempre do outro cavaleiro. A fome, a guerra, a peste e a morte, pronto, são os 4. E curiosamente nós estamos a passar por uma fase muito parecida, não é? Estamos a passar por uma pandemia, claro que não com a dimensão terrível da peste, mas como estava ainda ontem a conversar com os meus alunos de seminário, é muito curioso, porque o trajeto da peste negra é precisamente o trajeto do coronavírus, é igual e é muito assustador se nós pensarmos nisso, vem da China e depois entra na Europa pela Itália e vem da mesma zona da China, portanto vem da zona do Wuhan também, portanto exatamente da mesma zona, e estes poetas estão a escrever precisamente nesta altura, que é uma altura muito marcada por acontecimentos terríveis, também como o Grande Cisma, que eu penso também já referi aqui, e portanto também estão a apelar por uma série
série de valores que é necessário recuperar numa época em desintegração. Nós vamos encontrar isso também no século XIX, e no século XIX nós temos muitos autores, e por exemplo em Portugal o nosso grande Alexandre Herculano, que vai recuperar toda esta tradição medieval, também para mostrar que é preciso recuperar os grandes valores associados a estes códigos heróicos e estes códigos morais, numa altura em que Portugal precisa. Portanto, no fundo a Idade Média é muitas vezes recuperada em momentos de transição e em momentos, tal como aconteceu no século XVIII e tal como está a acontecer agora connosco. Portanto, eu penso que a Paula tem toda a razão. Este poema faz apelo a uma série de qualidades morais que são importantes num mundo que era um mundo completamente a desabar. Nesta altura era terrível, não é? As pessoas pensavam de facto que o fim do mundo tinha chegado. E portanto, sim, eu concordo inteiramente com a Paula. Também por essa razão é um poema que fala connosco hoje em dia e que é extremamente atual. Como dizia o Martin, não é? O George Martin, Winter is coming, eu acho que já chegou e que é preciso de alguma maneira nós ultrapassarmos este inverno. E pode ser que venha a chuva, como no The Wasteland, esperemos que sim, que venha aquela chuva regeneradora do final, não é? Vamos ver. Há um aspecto que eu gostava de voltar, é a questão da simbologia do número 3. O número 3 é uma constante, não é? E obviamente a simbologia do número 3, também dentro de um contexto cristão, também é obviamente importante. Por outro lado, a personagem, o herói, é também, no meio de toda aquela corte, o mais jovem. Exatamente. Não é? E isso, há aqui aspectos, ainda há pouco estava a tentar ver se conseguia compartilhar algo, mas que era... Não, mas não consigo, era uma brincadeira, porque era uma imagem do cálice sagrado dos Monty Python. Portanto, quando o Sir Gawain está lá cheio a cair em tentações. Sim, a cair em tentação no castelo de Antrax. Exatamente. Mas há aqui, a questão do número 3, não é? A questão do número 3, de facto, há ali todo um processo, não é, que tem a ver também com uma certa questão da própria ressurreição, se quisermos, não é? Sim, tem a ver com a própria ressurreição, mas curiosamente também há uma dimensão pagã, ou seja, eu acho que este autor consegue misturar muito bem as tradições pagãs e as cristãs, porque o número 3 é um mundo de matriz indo-europeia, não é? Aliás, a cultura indo-europeia era tripartida e o Dumézil provou isso, e além disso, na cultura celta era muito comum as tríades, portanto, quer as tríades de deuses, quer as três aventuras, o que vai também passar depois para os contos populares, não é? Os três irmãos, as três aventuras, e é sempre o mais jovem que consegue aquilo que deve ser alcançado, e vai recuperar também um modelo que é um modelo que era muito utilizado na literatura galesa, que era o modelo das tríades, que são poemas que se organizam em redor do número 3. Portanto, ele recupera, por um lado, a tradição pagã, a tradição cristã e toda a tradição literária dos celtas, que muitas vezes se organizava de facto em poemas relacionados com tríades, e é muito inteligente na forma como acaba por utilizar isso tudo, dando-lhe depois roupagens também cristãs, como estava a dizer o Mário, que é o número da ressurreição. Portanto, há aqui uma grande complexidade a nível das simbólicas que ele vai explorando ao longo do poema, sim. E a questão depois, ao mesmo tempo, da própria linguagem, como você estava a referir nesta parte final, não é? Exatamente. Porque a questão da linguagem é particularmente importante. É particularmente importante. E nomeadamente em termos prosódicos. Não é? A gente pode pensar na prosódia como se fosse uma questão que se limita a adornar, que é uma questão meramente convencional. E se quisermos, a linguagem é também, a linguagem poética e a prosódia são também instrumentos claramente políticos neste contexto muito específico de afirmação. E é muito engraçado porque eu, já que há muitos anos eu apresentei uma comunicação sobre o Sir Gawain and the Green Knight num congresso e defendi exatamente que é um poema político, e é um poema quase de reação contra os franceses e da defesa de um nacionalismo, entre aspas, inglês.
E é engraçado que a maior parte dos críticos veem-no sempre como aquele que vem no seguimento de uma tradição francesa e que é mais um poema, mais um romance arturiano, e eu não o vejo assim, eu vejo exatamente como uma resposta ao romance francês, como uma reação ao romance francês. E eu penso que isso é muito evidente no poema. Eu acho que é um poema que reage muito, mas como o poeta é sempre, era aquilo que eu estava a dizer, é sempre nas entrelinhas, é sempre subtil, não é como Chaucer. Chaucer dá-nos claramente às vezes um estalo na cara, não é? E nós percebemos o que ele está a dizer. Aqui não, e portanto às vezes as pessoas não percebem essa dimensão política no poema, mas que está lá claramente, claro que sim. É engraçado. Nós temos várias pessoas, para além daquelas que estão a assistir em termos do webinar, temos também as outras pessoas que estão a assistir através do Facebook e essas não podem intervir, enfim, de viva voz, mas estava aqui um comentário interessante que me fez remontar aos tempos em que nós nos conhecemos, nós, eu e você, nós os dois, porque é um comentário de Teresa Seco que escreve As Brumas de Avalon. Que sorte tive eu como francófona de o ler. Recomendo, pois nele há um lugar onde cabem todas as línguas, todas as linguagens, todas as culturas. A leitura e a criação não têm fronteiras, têm algo. É engraçado porque, de facto, este foi estes Mists of Avalon, eu lembro-me, na altura escrevi uma série de textos sobre isto, foi uma sequência de textos para o suplemento literário do Diário de Lisboa, e depois, curiosamente, apresentei uma coisa, isto estávamos precisamente em 1987, no encontro da APA que se realizou em Coimbra. Portanto, eu fiz uma apresentação exatamente sobre o Mists of Avalon, e curiosamente o aspecto que eu focava era muito, você fez referência anteriormente aos Jogos de Ubi, e eu lembro que era particularmente o Philippe Ariès, por causa da questão das sexualidades. Foi exatamente um vetor em termos de análise. Pronto, mas isto é apenas é de facto um aspecto curioso. Já agora, relativamente a este... Mário, posso interromper só para dizer uma coisa relativamente claro. ao The Mists of Avalon, pronto, é narrado do ponto de vista das mulheres, não é? E outra coisa interessante aqui, porque eu gostava tanto de ter explorado outras coisas, mas achei que o mais importante era este, é de facto o tema central, é a cortesia e o amor cortês, mas é o papel destas mulheres, portanto, que mulheres são estas? Nós temos aqui 3 mulheres fundamentais também, são 3. É a Guinevere, é a Dama do Désert e é a Morgane Le Fay, que é é ela que monta isto tudo. Claro. E o que é que estas mulheres representam, o que é que elas significam, como é que elas podem ser lidas em relação umas com as outras, e às vezes até há leituras anacrónicas que vêm dizer que estas mulheres de facto mostram como o poeta estava preocupado com a situação das mulheres no século XIV, não estava nada, portanto é um poeta ainda que vem desta tradição de que as mulheres causam mal aos homens e causam tudo aquilo que está errado no mundo, mas é muito interessante também explorar o papel destas figuras femininas na obra, e portanto esse é outro tema do Gawain que convém explorar, sim. E já agora há aqui uma pergunta que vem do Facebook e que é, e porquê falar um bocadinho do verde? Da cor verde do cavaleiro. Ok. Há 2 cores importantes em Gawain, uma delas é o verde, outra é o vermelho. O verde aqui é muito importante porque o cavaleiro verde é aquele que vem da natureza, portanto ele vem do mundo natural, vem de um espaço não civilizacional, digamos assim, e vem no fundo questionar a ordem da civilização arturiana, e ele representa estas forças elementares da natureza, representa também, de alguma forma, o Gawain no castelo de Antrax. Finalmente, por o Gawain, desculpem lá. A ser seduzido pela Zut. Pela Zut, exatamente. E portanto, eu acho que representa as forças elementares da natureza, esta ideia de que todos nós estamos à mercê, mais uma vez, como seres humanos, não é? À mercê de uma natureza, do ciclo da vida. Eu acho que o Cavaleiro Verde simboliza, para mim,
essa força da natureza que é maior do que nós, e por isso é verde, e vem também, de certa maneira, mais uma vez, piscar o olho ao Green Man. Portanto, há uma figura da tradição medieval inglesa, que é a figura do homem verde, que é aquele que se move dentro das florestas e que representa exatamente essas forças vitais. Esta é a minha leitura do verde no poema. Depois o poema termina, eu também não disse isso porque não tive tempo, termina com o dilema da ordem da jarreteira, Oniswaki Malipanse, que se pensa que será uma interpolação, não se sabe exatamente, mas que terá a ver com a ordem criada também por Eduardo III, portanto, e que também usavam uma faixa verde, aliás não era verde, era azul, e isso é que é estranho, porque é que o poema depois fala da ordem da jarreteira associando ao verde quando ela não era verde, mas poderá ser uma interpolação, sim. De facto, há aqui enfim, o número de questões elas são imensas, e eu estava a pensar também na questão do Dom Quixote, porque nós também tivemos aqui uma bela conferência sobre o Dom Quixote há alguns meses, e eu estava a pensar, porque em que medida é que nós estamos perante um constante diálogo, que é um diálogo entre textos. Exatamente. Aliás, e muitas vezes nós temos a tendência para estar a encontrar o diálogo fora do texto, mas há efetivamente quase uma espécie de genealogia de diálogos entre textos precedentes, e é quase como, isto agora obviamente não é para ser repetido em qualquer teste ou apresentação oral a nível de uma cadeira de literatura medieval. Mas há na realidade aqui uma certa desmontagem de convenções que nós encontramos aqui, que de alguma forma quase que indicia um caminho posterior, que vai ser o do Dom Quixote de La Mancha. O Dom Quixote é quase o golpe final, não é? Claro. Nisto tudo, mas isto tudo já se vem a anunciar no final da Idade Média, portanto a Idade Média no final já está a refletir sobre a sua própria desintegração. Exatamente. E o que é muito, muito interessante, não é? Exatamente. E este romance é muito revelador disso, e também é muito interessante porque claramente este poeta conhecia os textos anteriores, ele conhecia os textos anglo-saxónicos e conhecia os romances franceses. Exatamente. E, portanto, se ele não coloca lá elementos franceses é porque não quer. E isto também é muito evidente. Claro. De facto, alguém muito inteligente, que infelizmente não sabemos quem era. Portanto, não há qualquer tipo de hipótese de traçar, não estou a pensar em relação a uma identidade concreta, mas em termos de contextos eventualmente sociais, educativos. Seria alguém provavelmente ligado à corte, portanto alguém de um estatuto social elevado. Há várias hipóteses sobre quem poderá ter sido, mas nenhuma delas está provada, mas pronto, teria de ser alguém de facto com acesso a todos estes textos, a todos estes materiais e com um conhecimento muito grande daquilo que se passava nas cortes e pronto, e a nível também da instituição da cavalaria, não é? Na Europa medieval, sim, claro que sim. Claro. Sim. Mas é muito curioso porque o Tolkien foi influenciado sobretudo por Beowulf. Portanto, Beowulf é a obra da vida do Tolkien e foi a obra que marcou toda a sua produção literária. Mas Gawain está presente também, se lermos O Senhor dos Anéis, este poema está muito presente ao longo da narrativa e do Senhor dos Anéis, e como o Mário disse, o Tolkien não só fez a edição canónica em Middle English, mas também traduziu para inglês moderno, e de facto Frodo é devedor de tudo isto. Eu não consigo, quando olho para o Frodo e penso na personagem do Frodo, dissociá-la deste cavaleiro imperfeito que nós vemos aqui, claramente. E depois é esta ideia que a viagem tem mesmo que se fazer. No caso do Tolkien, às vezes até havia memes sobre isso, não é? Que é, então, mas se as águias foram buscá-los, porque é que as águias não os levaram? Porque é que é preciso fazer aquela viagem? Porque a viagem tem que se fazer.
Nós todos temos que fazer a viagem é a nossa vida, não é? Faz parte da nossa aprendizagem, do nosso crescimento, e temos que fazer, a vida é uma viagem, nós somos peregrinos em viagem pela vida e, portanto, é obrigatório que ela se faça de uma maneira ou de outra. Claro, aliás, é a própria ideia de peregrinação que está subjacente Claro, em tudo claro. da demanda, mas que é também Claro. uma peregrinação. Eu confesso que a própria questão digamos, da ressurreição se me suscitou de imediato com a decapitação do Cavaleiro Verde. Portanto, de facto, mais do que uma questão de magia, havia ali também uma outra dimensão, para além, obviamente, das outras implicações. O Freud ainda não era nascido naquela altura, mas de facto, enfim, tudo o que se vai passar depois, não é? Depois aquela coisa dele ter que retribuir e, portanto, depois dar um beijo ao outro senhor, portanto... Sim. Porque é isso que Gawain faz, não é? Portanto, Gawain, ela dá-lhe beijos e ele tem que dar os beijos ao anfitrião. Exatamente. Mas o jogo da decapitação é baseado num conto celta irlandês que provavelmente circulou no século VII ou no século VIII, que é muito parecido, mas em que o herói não é Gawain, é Cuchulainn. Pois. E pensa-se que Cuchulainn será o mais antigo, não é? A mais antiga figuração de Gawain será Cuchulainn. E é a mesma história, portanto vem um grande gigante, a palavra em irlandês é Barlach, que depois pode ser a palavra que dá origem a Bertilak, que vem propor um jogo da decapitação contra 3 cavaleiros e quem consegue decapitar é o Cuchulainn. Portanto, há nitidamente aqui uma viagem entre textos e, curiosamente, há um jovem que agora há pouco tempo fez uma tese de doutoramento sobre a transmissão do jogo da decapitação, portanto, como é que este motivo partiu do texto irlandês para Sir Gawain and the Green Knight, quais foram os canais de transmissão, e fez agora uma tese de doutoramento há pouco tempo muito boa, penso que foi o ano passado que ela defendeu, que é o Carlos Carneiro, e fez uma tese de doutoramento exatamente sobre este motivo, das fontes celtas ao romance de cavalaria. Exatamente. Bom, Angélica, obrigadíssimo. Obrigada, muito obrigado. eu, foi um gosto. Obrigadíssima. Foi muito divertido, foi excelente passar assim um final de tarde. Muito obrigada. As reações foram também, enfim, embora silenciosas, foram francamente positivas. Eu nunca sei se o silêncio é bom ou é mau, mas... Não, mas é que nós temos o silêncio que depois se manifesta naquelas sinaizinhos a bater palmas e as pessoas a agradecer, etc. Portanto, por escrito. Por isso mesmo, quero agradecer-lhe Obrigada. Não, espera lá. Espera lá, só um segundo, porque a Filomena pediu para falar. Filomena Guarda. Olá, Filomena. E eu acho que eu estou aqui com... Vamos lá ver. Portanto, ora bem. Eu acho que a Filomena já pode falar. Posso? Pode experimentar, Filomena. Está a ouvir-me? Estamos a ouvi-la. Muito obrigado. Não, era só para dar de viva voz os Olá, parabéns. Filomena. Olá, a Angélica, dar os parabéns à Angélica e também à Fundação por trazer este tema que é um pouco desconhecido de alguém que trabalha na literatura alemã e não na literatura inglesa, não é? Mas que foi um gosto ouvir a Angélica e ficar curiosa agora. Eu própria vou ler o poema que a Angélica aqui nos trouxe, que nunca li e que vou ler. Gostei muito, aprendi imenso e, portanto, era só deixar os meus parabéns, não só à Fundação por ter trazido a Angélica com este tema, como também, evidentemente, a Angélica, à maneira tão leve e ao mesmo tempo tão profunda, não digo sutil, não foi sutil, felizmente, mas foi leve e muito profunda. Obrigada, Filomena, obrigada. Suscitou a minha curiosidade. Obrigada, e o poema é muito bonito, eu acho que vale de facto a pena ler, é um poema extraordinário.
Mas não experimenta ver em Middle English, porque aí Ai, fica não, só, isso não aí pode fica, ser. Vou ter fica que só ler pela na música. versão inglês, inglês atual, não é? E portanto, e já agora, pronto, eu reproduzo alguma das reações, nomeadamente brilhante, obrigada, excelente, palminhas outra vez. Obrigada. E uma senhora que você é capaz de eventualmente conhecer, que disse, é um silêncio de grande admiração, fantástico. É capaz, Sónia Lima, esse nome diz alguma coisa? Diz-me, olá Sónia, obrigada, obrigada. Isto são as palavras dos amigos, obrigada. Ok, olha, pronto, uma vez mais, Angélica, obrigadíssimo. Obrigada, Mário. Esta conferência ficará disponível depois no site. Podem, se quiserem aceder a conferências anteriores, pelas contas que eu fiz, já vêm quase 900 visualizações em relação às conferências. Basta irem à Cátedra Cascais Interartes, está acoplado ao site da Fundação Dom Luís I, e vocês encontram lá, enfim, todas as conferências que foram realizadas até agora. Recordo, portanto, estas conferências já remontam a 2019. Já, portanto, têm estado, e vamos ainda, portanto, agora no mês de abril vamos ter outro colega, deste caso da Faculdade de Letras do Porto, Carlos Borges de Azevedo, que nos irá falar sobre as vinhas da Ira. Depois, em maio, um outro colega nosso da Universidade de Évora, Fernando Gomes, que nos irá falar sobre o Étranger do Camus. E em junho, uma colega nossa da Universidade Católica, Teresa Bartolomei, que irá falar de Édipo Rei. As quatro conferências de setembro, outubro, novembro e dezembro serão de Ana Paula Medina Velar, que irá falar sobre o livro de Marco Polo, Isabel Caldeira, que irá falar sobre Beloved, de Toni Morrison. Antes dela, ainda em outubro, Arnaldo Espírito Santo, que nos irá falar dos sermões de Padre António Vieira, e terminamos o ano de uma forma muito auspiciosa a falar de Fausto, de Goethe, com a nossa colega Luísa Soares. Como disse, podem voltar, podem regressar e ver as várias conferências que tivemos até agora. E uma vez mais, meus agradecimentos à Angélica, agradecimentos a todos todos aqueles que estiveram presentes a assistir, e até breve. Até breve. Obrigada. E obrigada à Fundação Dom Luís e quem nos esteve também a dar apoio técnico. Obrigadíssimo. Muito obrigado.